Bom, boa tarde a todos. Vocês notaram que falamos até agora de produtividade, eu diria, de uma forma convencional. Só que a discussão agora é a discussão de produtividade de uma forma talvez um pouquinho mais sofisticada. Eu diria talvez até mais do que sofisticada, de uma produtividade um pouco diferente da produtividade convencional. No fundo, o debate sobre produtividade no Brasil está extremamente centrado na produtividade na indústria, que representa alguma coisa em torno de 10% do PIB, e a forma como se calcula essa produtividade também pode ser questionada, especialmente nos dias de hoje, por razões múltiplas. O problema é que a noção de produtividade está em profunda transformação. E ela está em transformação basicamente por causa da transformação da economia e daquilo que se produz, da forma como se produz. O que tem ensejado a busca do entendimento de onde se gera riqueza, como se gera riqueza e como se torna competitivo em nível internacional. E aqui que entra toda uma nova agenda que me parece fundamental para se discutir produtividade e competitividade, que é a agenda que envolve o setor de serviços e a economia digital ainda mais. Só para os senhores terem uma ideia, quando a gente olha para frente, que é o que se falou logo na primeira sessão, olhando para frente, quando a gente olha para frente, o que cada vez mais a gente se convence? Cada vez mais fica mais límpido e óbvio que as fontes primárias de geração de riqueza ao longo das próximas décadas não virá da indústria convencional, e muito menos da agricultura convencional. Virá da capacidade de se criar valor a partir, não só, mas sobretudo, da economia digital, nas suas mais diversas dimensões, incluindo aqui serviços digitais também nas suas mais diversas dimensões, incluindo esses serviços e economia digital embutidos nos produtos industriais e também nos produtos agrícolas e na mineração. É daí que cada vez mais vem a capacidade de se gerar riqueza, de se criar novos modelos de negócios, de se criar bons empregos e de se gerar competitividade internacional. Só para os senhores terem uma ideia, só para dar alguns números aqui, a marca Google hoje vale 230 bilhões de dólares. A marca Google, não a empresa Google. A marca Apple vale 228 bilhões de dólares. A GE, que é uma empresa que todos nós conhecemos, grande presença no Brasil, produtora de coisas fantásticas, tem a marca que vale 54 bilhões de dólares, portanto, 1/5 da marca Google. Para vocês terem uma ideia maior ainda, as 10 marcas de carros mais valorizadas, juntas, valem 60 bilhões de dólares. Juntas. Audi, Mercedes-Benz, etc. Peguem todas, empacotem 60 bilhões de dólares. Né? E a Apple vale 228, a Microsoft outros tantos. Cada vez mais, quando a gente pega a liga das empresas que mais geram valor e que mais valem nos mercados, mais a gente vê empresas que geram riquezas a partir da economia digital e que sobrevivem pela produção de serviços sofisticados. O que mostra para a gente que, quando a gente pensa em gerar valor, em produtividade, a gente não pode pensar mais da forma convencional. Quantos microfones por hora eu consigo fazer na minha fábrica lá no interior de Minas? Isso é cada vez menos importante. Até porque, cada vez mais, a gente está aprendendo com o tempo que o que mais gera valor nesse microfone não é certamente a maquila, mas sim a tecnologia que está embutida aí dentro, a marca dele e a capacidade de distribuir esse produto e de se competir internacionalmente. Tudo isso é coisa intangível. E aqui tem um outro ponto fundamental, e que nos leva, eu vou dar mais algumas evidências empíricas para vocês. Acabou de sair o novo relatório de investimentos global da UNCTAD. Saiu agora, há 3 dias atrás. Se você olhar o perfil do FDI, do Foreign Direct Investment, 67% dos investimentos globais, dos fluxos de investimentos globais, são em que setor? Em serviços. Largamente determinante
daquilo que se vê como fronteira de geração de valor e de renda, largamente. Né? E a tendência, segundo a UNCTAD, é isso aí passar de 85% nos próximos 10 anos. Quando a gente olha comércio global, se você usa os dados do TIVA, Trading Value Added, que são os dados em que a gente consegue desagregar, por exemplo, o que tem dentro desse telefone, eu desagrego o que é indústria, o que é serviços. Nesse momento, do comércio global, 54% já são serviços. 54%. Então, a gente jogar todas as fichas no comércio de bens é perder o ponto. Você está perdendo o ponto. Você não está entendendo o que está acontecendo e, portanto, vai chegar a falsas conclusões. Isso é um problema. Segundo a própria OCDE, que faz esses dados, até 2025, o comércio global, 75% do comércio global serão serviços, incluindo aí a economia digital. Mostrando de novo que a gente tem que entender o que está acontecendo nessa fronteira, se é que a gente quer entender alguma coisa quando a gente olha para o futuro. Quando a gente olha para coisas que estão acontecendo também no campo do intangível, toda essa criação de valor monstruosa, ela tem acontecido com uma quantidade de capital enterrado, máquinas, equipamentos, fábricas cada vez menor, e com uma quantidade de capital intangível cada vez maior. Isso é particularmente interessante e importante quando você pensa, por exemplo, como que estão distribuídas as cadeias globais de valor, onde que as fábricas que pertencem a uma determinada cadeia global de valor vão se situar, já que fábrica está perdendo a importância, a noção de cadeia global de valor está mudando rapidamente, e por conta dessa capacidade de se produzir coisas de alto valor adicionado via intangível, a noção de competitividade, inclusive dos países avançados, também está em mudança, e em mudança radical. Como é que nós temos visto esse assunto? Nós, do Brasil e de outros países emergentes. A gente tem encarado essa agenda de economia digital e de economia de serviços basicamente pela ótica de trabalharmos numa agenda que amplie o acesso e o uso de recursos digitais e serviços avançados. É basicamente como a gente olha. Incluindo o próprio Banco Mundial, que fez um relatório recente, o World Development Report, de 2015, se não me engano, que basicamente fala, olha, a gente tem que ampliar o acesso ao uso de recursos digitais e de serviços avançados. Só que, obviamente, que isso mostra que, que o Banco Mundial não entendeu nada do que está acontecendo. Assim como a grande maioria das pessoas não entenderam nada do que está acontecendo. Por uma razão muito importante, que a gente tem visto cada vez mais que a divisão não está entre aqueles que usam versus os que não usam esses recursos. Cada vez mais a divisão está entre aqueles que desenvolvem, distribuem e gerenciam esses recursos, de um lado, e de outro lado estão aqueles que usam, que empregam esses recursos, num processo que a gente tem chamado de comoditização digital. Processo de comoditização digital, que está acontecendo de uma forma cada vez maior, comoditizando muitas coisas, recursos dos mais variados, e nós acreditamos que é isso que vai nos fazer ser mais competitivos. Não é. Assim como a gente comprou a falsa panaceia de que, por exemplo, a indústria 4.0 será a redenção da indústria. Não será. Óbvio que não. E por que é óbvio que não? Porque produzir com a indústria 4.0, por exemplo, assim como outras tecnologias que caem dentro desse guarda-chuva da comoditização digital, você usar essas plataformas, usar esses recursos, você e mais todo o resto da boiada. Quando, na verdade, o que gera valor é o desenvolvimento das plataformas sob a qual essas fábricas vão funcionar. Quem é capaz de desenvolver, distribuir, gerenciar essas plataformas de produção, esses vão ganhar dinheiro. Todo o resto vão utilizar commodities na forma de máquinas, recursos digitais e serviços digitais. Então, a diferença está aqui, na sua capacidade de entender como a comoditização digital
está criando um grande divide na economia global, com profundas repercussões na distribuição entre aqueles que são capazes de gerar valor e bons empregos e entre aqueles que vão, de outro lado, a empregar esses recursos juntamente com outros milhões e com vários outros países e vão, na melhor das hipóteses, competir por custos e não por tecnologia, já que essas tecnologias estão se tornando commodities. Então, esse é um problema grave. Mais dois outros pontos também para provocar os nossos palestrantes é como que essas tecnologias estão se tornando absolutamente determinantes em áreas das mais variadas e das mais fundamentais. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês. Pensem na governança em nível de Estado, em nível de governo. Como que você ser capaz de dominar tecnologias digitais é algo fundamental para você se colocar no jogo da melhoria da governança. Pense na educação, que cada vez mais é feita via serviços e recursos digitais. Pense na saúde. Pense no e-commerce. Pense nas cadeias globais de valor que são cada vez mais gerenciadas, cujo grande valor agregado é cada vez mais via coisas intangíveis, né? Pense na questão de segurança cibernética. Pense na agricultura e na indústria, cujo componente de intangível no valor final é cada vez maior. No caso do Brasil, serviços, por exemplo, a gente mediu isso aí, serviços valem, hoje correspondem a 64% do valor adicional da nossa indústria. É um negócio brutal com tendência de crescimento. Enfim, quando a gente olha para o caso do Brasil, e se você pega indicadores de como o Brasil está no ranking global de economia digital, tem vários indicadores, vários rankings, como o da Huawei, chinesa, ou do World Economic Forum e outros. O Brasil está muito mal em todos eles. E, na melhor das hipóteses, a nossa agenda é uma agenda de ampliação de uso desses recursos digitais, de acesso a broadband e coisas assim, que de longe, nem de longe, vai solucionar os nossos problemas, até porque não parece que a gente entendeu qual é o problema. Não é isso? Enfim, por outro lado, para terminar, quando a gente olha para a agenda de investimentos associado ao que a gente tem chamado de descomoditização daquilo que a gente produz, eu estou falando aqui de toda a cadeia de produção associada, por exemplo, ao agronegócio, à biodiversidade e a várias outras áreas com potencial gigantesco de geração de conhecimento e de recursos digitais. Isso aqui mostra para a gente que o Brasil pode sim, juntamente com outros países da região, ter um papel proeminente nessa área. E, por fim, um último comentário também de provocação. Se, por um lado, toda essa agenda tem provocado uma crescente consolidação dos mercados, ou seja, um número cada vez menor de grandes empresas dominando largamente o funcionamento do mercado global digital, pensem nas plataformas que todos nós consumimos, a plataforma da Google, a plataforma do Facebook, a plataforma da Amazon, a plataforma do S&P e vários outros. Ainda assim, as oportunidades de desenvolvimento de novos modelos de negócios e de ideias geniais por parte de jovens empreendedores e jovens engenheiros, enfim, ainda é muito grande. O que diz que sim, tem muito a se fazer aqui, desde que as políticas públicas estejam alertas para as oportunidades gigantescas que esse setor guarda. Enfim, uma provocação. Quem gostaria de começar? Blanca. Primero, muchas gracias. Gracias por la invitación y porque me interesó justamente por el tema y por lo importante que se vuelve tener esta sensibilidad. Lo iba a agradecer, agradezco la invitación, pero yo creo que van a arrepentirse porque no hablo portugués. No hablo portugués. Siendo mexicana, hablo un poco más rápido que los argentinos, pero voy a tratar de limitar mi velocidad para más bien tocar el contenido. Y lo comentaban, creo que en las diferentes mesas que han habido, el común denominador al hablar de productividad y competitividad
todos han mencionado la revolución 4.0 y esta nueva revolución industrial y quizás por la industria a la que pertenezco, que es una industria de servicios de tecnologías, me siento enormemente privilegiada porque después de 30 años en esta industria, hoy vemos el rol que juega la tecnología al hablar de competitividad. Creo que es imposible separar una de la otra. La parte de tecnología y cada una de estas tecnologías emergentes son lo que están marcando la competitividad de un país, de una economía, de una empresa. En la medida en que las entiendas y las sepas abrazar y apalancar, es lo que va a marcar realmente el éxito o el desaparecer. Ni siquiera es el éxito, es el desaparecer y dejar de operar. Creo que la productividad sin duda es un elemento de la competitividad. Es un hecho que la tecnología nos ayuda en esta productividad, pero creo que hoy mucho más es el tema de innovación, porque estamos hablando de tecnologías disruptivas, tecnologías que vienen a cambiar completamente las reglas del juego. Ford, yo creo que Ford era una empresa productiva, fue encontrando cómo mejorar sus procesos productivos, sus plantas, sin embargo no se dio cuenta que llegó Tesla. Y Tesla es un coche eléctrico y viene a cambiar completamente la jugada. Walmart es un retailer el más grande. Soy consejera de Walmart, entonces puedo decir que además logró y logra operar de una manera bastante eficiente, bastante productiva, sus centros de distribución y demás. Sin embargo, no se dio cuenta que llegaba Amazon, ¿no? Llegó Amazon y le vino a cambiar completamente su jugada. Entonces, creo que la productividad indiscutiblemente es como la carta de entrada para seguir pudiendo operar, pero ya no es suficiente. El ser productivo es un elemento, pero creo que hoy más es entender estas nuevas tecnologías y cómo debo de poderlas apalancar en cualquier industria que esté. La tecnología viene y atraviesa cualquier industria. Si hablábamos de la parte agroindustrial, vemos hoy todo lo que es el Internet de las cosas y todo lo que puedes hacer dentro de una planta de manufactura, dentro de unos campos de siembra. Todo este tipo de cosas nos hacen que pensemos en cosas increíbles, pero luego nos vamos a la parte de inteligencia artificial que antes nunca lo hubiéramos imaginado, pero hoy un doctor de un pueblo, de una comunidad, en cualquiera de nuestros países, puede tener la posibilidad de un diagnóstico mucho mejor que el doctor más eficiente que hubiera antes. La inteligencia artificial también nos permite de alguna manera, esto que le llaman el machine learning, son de alguna manera van aprendiendo, o sea, van aprendiendo de nuestras propias conductas, van aprendiendo de nuestras propias respuestas. Entonces se vuelve toda esta parte cognitiva, le da un dinamismo a la economía increíble y difícil de imaginar antes, porque hoy entonces no nada más te vas a encontrar en las plantas a lo mejor con todos estos robots, sino son robots que van aprendiendo, que van mejorando. Entonces se vuelve cada vez, por un lado, yo creo que inquietante para algunos, pero yo creo que excitante para algunos otros cuando entiendes el potencial de todo este tipo de cosas. Ves la parte de Big Data o de Analytics, toda esta fuente de información, cada minuto se genera más información que decenas de años de lo que se generaba antes en decenas de años. Lo importante no es la generación de la información, lo importante es cómo analizo y aprovecho esta información para la toma de decisiones para gobiernos. Toda la información que está disponible ahí, lo importante es qué hago con ella para definir políticas públicas, para definir políticas de salud, porque tengo toda la información disponible se está generando. El valor de una empresa como Google radica en eso, en que el valor de una empresa como Facebook sí es que nos conecta, pero también es toda esta riqueza de información que tiene, ¿no? Entonces, cuando analizamos cada una de estas tecnologías, tendremos que entender que son plataformas, como lo mencionaba el ministro, plataformas para que sabiéndolas apalancar, haya una disrupción de nuestro modelo. Creo que va a ser muy difícil que en 10 años encontremos las mismas empresas que hoy tenemos o que juguemos en las mismas industrias. Mencionaba el valor de Google o el valor de Amazon o de cualquiera de estas empresas de Facebook. Es doloroso para empresas de Latinoamérica
que veamos que si hoy vemos la lista desde la perspectiva de market cap de las empresas más grandes americanas, de las 5 más grandes, 4 son empresas de tecnología y no existían hace 25 años. No existían. Es más, ni las imaginábamos. Nadie imaginábamos a Google, nadie habíamos pensado jamás en Facebook o en que pudiera haber un comercio electrónico como el que nos da Amazon. Entonces, son empresas de tecnología y de primera generación. Este ejercicio lo hacemos en nuestros países de Latinoamérica y no hay empresas de primera generación. A la hora que revisamos, ya no digamos de tecnología, pero no hay en las primeras 50 empresas, no nos vamos a encontrar, salvo a lo mejor alguna excepción, y me puedo equivocar que me digan ahorita que apareció alguna, pero en general son empresas de varias generaciones. Lo han hecho bien, han cuidado el patrimonio, pero evidencian cómo hay un rezago en nuestra región en que no hemos participado en esto. No lo hemos hecho, lo evidencian nuestras industrias y hay que entenderlo. Porque las tecnologías o esta parte de innovación, esta parte de competitividad, lo mencionaba yo hace un rato, impacta sin duda nuestros países, nuestros gobiernos, nuestras industrias y nuestras empresas y nuestra vida, impacta nuestra vida en todo la amplitud de lo que podamos imaginar de cómo hacemos las cosas y cómo las hacíamos antes. El papel del gobierno sin duda es fundamental, pero creo que también el de cómo el sector privado entendamos esto, porque el gobierno sin duda va a podernos facilitar y hablar regulaciones. Con mi muy limitado portugués en las mesas anteriores, entendía mucho, venía y decía otra vez el gobierno o las políticas públicas, pero en el ámbito de lo que tiene que ver con tecnología o lo que tiene que ver con innovación, el gobierno juega un papel como usuario, el servicio que le da al ciudadano, cómo utiliza las tecnologías, pero yo espero que nosotros como sector privado entendamos que no podemos esperar en un momento dado a que si existen o no las políticas, tenemos que hacer esto si queremos participar en esta economía digital. Yo veo el enorme reto de los gobiernos y veo que es el ministro de Planeación, pero lo veo desde la perspectiva de muchos temas, ¿no? El servicio al ciudadano, lo que quiere hacer el ciudadano desde su móvil, ¿no? Quiere generar actas de registro, quiere dar de alta una empresa, quiere pagar sus impuestos. Hay una necesidad enorme por darle el servicio al ciudadano, por ser un gobierno digital. Pero si vemos los que hablamos lo que se habló en las mesas anteriores, por ejemplo, hablar de transparencia, hablar de cómo, de alguna manera, de cómo se manejen en las diferentes dependencias, cómo se utilice las cosas que mencionábamos de estas tecnologías, permiten de alguna manera manejar un gobierno mucho más transparente, permiten a un gobierno ser más efectivo. Nosotros, por ejemplo, en México desarrollamos las aplicaciones, algunas de las aplicaciones para el Seguro Social. Pues de alguna manera antes que una persona que estaba con una enfermedad crónica fuera nada más a resurtir su receta todos los meses, tenía que hacer una cita para que le surtieran la receta. La cantidad de gente que había atrás para ese proceso cuando es algo que tú puedes programar y simplemente se está surtiendo. Si vemos lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, con la recolección de impuestos o el pago de impuestos o el análisis de dónde se generan los ingresos, hay allí un gap enorme en todo lo que es la evasión de impuestos cuando no tienes sistemas que son sólidos o ciudades que se están trabajando. Entonces creo que ahí hay retos importantes, pero me parece fundamental tocar algo que con frecuencia no se toca, porque podemos hablar mucho de la tecnología. Tendríamos que hablar de los impactos de esta tecnología. Es innegable que llegar a esta productividad, a esta competitividad, a entender esta disrupción, sí tiene pérdidas de empleo. O sea, a veces queremos cambiar el tema y decimos, pero se van a ocupar en otra cosa. Y eso no es así. Hay que entender que tiene que haber un cambio en el contrato social, por decirlo de alguna forma. Pensemos en una industria tan tradicional, Dan está en la parte de autopartes. Sin duda la industria automotriz ha sido de las más impactadas, pero déjame irme a los carros autónomos, déjame irme a los trailers, a las trucks, estos que son sin alguien que maneja. En Estados Unidos es el empleo casi el más popular, casi 2 millones de operadores de vehículos de carga.
ya están saliendo los trailers autónomos, sin vehículo. Y lo entendemos por qué baja el costo drásticamente. Un trayecto de Nueva York a Los Ángeles costaba alrededor de $5,000. Y el 75% de ese costo era el costo del que manejaba el vehículo. Se lo quitas, recordemos, y baja tu costo al 25%. Negarte a que esto ocurra es perder competitividad. Recordemos que la industria de transporte también es de las que toca casi cualquiera. Entonces viene a tener un impacto directo en todas. Nos negamos a detener esto a pesar de que habrá pérdida. Yo creo que no se puede. Habrá que hablar en un momento dado, y espero más adelante, de lo que tiene que ver con ese impacto social. ¿Qué hacemos? Hay que generar más turnos de trabajo, habrá más asistencia porque se le tiene que dar al desempleado. Yo creo que hay mucho que hablar alrededor del impacto que me parece que se vuelve más importante. Blanca, indo para uma questão do tópico da sessão, que é qual deveria, então, ser a prioridade na agenda dos governos da região? Você falou que, de um lado, a gente tem que olhar para os impactos no mercado de trabalho, que é algo fundamental. Por outro lado, proteger o mercado de trabalho tem os impactos na competitividade, como você mencionou. De outro lado, tem a nossa dificuldade de fazer parte da fronteira de desenvolvimento tecnológico, da indústria, da economia digital. Para onde deveríamos ir? Que políticas públicas deveríamos perseguir? Que políticas privadas deveríamos perseguir? Yo creo que las tres son prioridad. Creo que en este momento lo que no se puede es perder tiempo. Uno de los retos, primero es entenderlo. Para poder participar y que nuestras industrias sean competitivas, es prioritario entender que hay este cambio tecnológico y que estas vienen a ver esta disrupción. El incentivar el sector de tecnologías de información es fundamental. No es casual que en Estados Unidos se tenga de alguna manera un nivel de competitividad más alto. También en Estados Unidos están las empresas de tecnología más fuertes. Y algo ocurrió en Silicon Valley, y algo ocurre en Boston, y tiene que ver con un ecosistema que se ha fomentado. Por eso a veces cuesta trabajo pensar que el presidente Trump quiera cerrar la puerta a los inmigrantes cuando la inmensa mayoría de esas empresas fueron fundadas por inmigrantes. ¿Por qué esos inmigrantes no fueron a México? ¿Por qué esos inmigrantes no vinieron a Brasil? Algo pasó, que hubo ahí, algo se dejó muy claro en que era prioritario y se abrazó estos inmigrantes y se generaron los ecosistemas. Ecosistemas que forma parte la universidad y el sector público. Entonces, uno es entenderlo como prioritario y fomentarlo y atraerlo. No tenemos empresas de tecnología suficiente. Bueno, Softec tiene 30 años, 20 aquí en Brasil, pero son muy pocas las empresas de tecnología en Latinoamérica, muy, muy pocas. Nuestro mercado más importante es Estados Unidos, no es Latinoamérica. Pero el otro tiene que ver con la pregunta de ¿protejo los empleos o entiendo que tengo que meter estas tecnologías? Y yo creo que tenemos que dejar que entren las tecnologías bajo el entendido que va a haber una pérdida de empleo, pero entendiendo que hay cosas que cambiar, porque como en todos lados, ¿no? Los empleados jóvenes son los que generan los impuestos, los fondos de pensión para los ya mayores, pero si hay menos empleados o menos empleos, pues a lo mejor se va a tener que poner un impuesto a los robots, que hay quien lo ha dicho. O sea, hay robots en tu planta que paguen un impuesto para que se siga moviendo la economía. Oye, debemos de tener turnos de trabajo de 4 horas para que todos tengan trabajo, a lo mejor, porque lo horrible sería decir que va a ser asistencial y que le vamos a estar pagando a aquel que no trabaja, porque va a haber gente que puede quedarse sin trabajo, ¿no? Yeah. Muchísimas. Dan, ligado à indústria de autopeças, uma indústria tradicional que passa por um enorme... A velha economia que passa por um enorme desafio. O Pedro von Schovsky falou mais cedo aqui que sim, a indústria é uma fonte primária de geração de inovação. Tem inclusive um paper que eu estava até falando com alguém, acho que com você, né, Otávio, tem um paper muito interessante do Brookings,
que mostra qual é a fonte primária da geração de inovações e de soluções na área de economia digital e de serviços avançados nos Estados Unidos. Ele mostra historicamente, ele mostra que é a indústria que deu vazão para o Vale do Silício, porque ela precisava de novas soluções para se tornar mais competitiva. A busca de soluções gerou serviços e gerou... Bom, se isso tudo é verdade, como é que fica a indústria tradicional, a indústria convencional? Bom, eu vou ir voltar um pouco e vou tentar chegar nesse ponto também, mas eu acho que eu falo muito sobre a indústria automotiva e a minha experiência, especialmente a indústria de autopeças, e eu acho que hoje, quando a gente pensa Brasil para qualquer assunto, as duas palavras que eu gosto de me referir é inserção competitiva. Eu acho que se nós as respeitássemos até o final, provavelmente a gente teria um caminho de médio e longo prazo que nos levaria a um sucesso maior do que a gente teve até agora. Essas duas dimensões de entender que o mundo caminha numa velocidade que a Blanca muito bem caracterizou, e de que a participação neste mundo requer o tempo inteiro um grau de competitividade extremamente elevado. Isso usando como um paralelo, um paradoxo, a questão do automotivo, que eu acho que já se fez alguma referência, em que a descoberta da capacidade da autonomia e do compartilhamento, e isso é um resultado de um excesso de tecnologia e de recursos que nunca se teve, e que nos últimos 10 anos se conseguiu fazer mais do que nos 100 anos anteriores, fez com que uma indústria evolucionária, sem o R, que era a indústria automotiva, se transformasse numa indústria revolucionária por conta de outras vertentes dentro dessa indústria, outros players e uma outra visão de como jogá-la. E isso traz um desafio colossal. Quer dizer, eu acho que todo mundo já conhece isso, mas um veículo no mundo tem uma produtividade efetiva, um carro de passeio, de 4% a 14%, dependendo da localidade. Então, vamos pegar 10%. Logo, na autonomia e na conectividade, no compartilhamento perfeito, no primeiro momento precisa de 1/10 dos veículos que hoje se produzem no mundo. Então, nós poderíamos ter uma indústria que hoje produz 90 milhões de veículos no mundo e que ainda é um dos principais componentes do PIB mundial, num primeiro momento se reduzindo para 1/10. Por outro lado, obviamente, mantida a tendência de cada vez se usar mais o deslocamento através dos veículos, que isso não para de crescer, alguns anos depois nós poderíamos voltar a ter, de novo, 90, 100, 120 milhões de veículos, porque esses veículos têm uma vida útil, inclusive o compartilhamento e a não propriedade poderiam reduzir a vida útil do veículo, porque ele teria uma especificação até mais simples. Então, nós podemos virar de cabeça a indústria automotiva, que é uma indústria extremamente tradicional, por conta desta nova visão e das possibilidades que a gente vem vislumbrando. Uma outra forma de olhar é a questão da motorização. A gente está falando de eletrificação, mas nós podemos falar de células de hidrogênio e de um sem número de tecnologias, e provavelmente não haverá tecnologia dominante, haverá um galope cada vez mais rápido de novas possibilidades de se fazer um veículo cumprir a sua necessidade. E, mais uma vez, a indústria clássica automotiva ela está relacionada à motorização, à transmissão, aos eixos. Aí você vai encontrar 90% da atividade automotiva. Você trocar essa indústria por uma indústria baseada em eletrificação e ou outra forma de movimentação pode significar e deverá significar a aposentadoria de um parque industrial e de uma forma de trabalho que se desenvolveu por muito tempo. Por um outro lado, para trazer um question mark em algumas das tecnologias,
indo nesse ritmo, faltará lítio, provavelmente. E aí nós vamos ter que encontrar soluções de como fazer isso a um preço razoável. Apenas como referência, hoje, todo carro elétrico vendido no mundo carrega um subsídio ao redor de $7.500. Representa hoje cerca de 1% da demanda dos mercados mais desenvolvidos. Se espera que representará cerca de 20% daqui a 10 anos. Havia uma suposição de que a curva de aprendizado levaria à não necessidade desse subsídio. Hoje existem muitas dúvidas. Então, de novo, provavelmente nós não saberemos aonde vai chegar estas circunstâncias ao longo do tempo. E aí, até para trazer mais um prisma para isso, a questão essencial da eletrificação e do não utilização dos motores de combustão está ligado à questão das emissões e da eficiência energética. E aí ocorrem debates. Não for o Brasil um país tão isolado do mundo, nós seríamos parte desse debate. Hoje, os melhores estudos indicam que quando se mede o chamado tap to wheel, ou seja, desde a extração de uma fonte de energia até a roda do veículo, até o uso do veículo, o etanol tem uma performance fantástica. Ele faz curvas excepcionais. Se você medir apenas dentro do veículo, o uso que não a extração dessa fonte de energia, efetivamente ele não é um material extremamente competitivo. Mas hoje, infelizmente, o chamado tank to wheel, aí o etanol não vai muito bem. Mas tivéssemos nós tido uma inserção e uma visão mais competitiva em relação a tudo isso, talvez hoje nós estivéssemos no forefront de algumas dessas discussões, impulsionando algumas das nossas possibilidades de inovação e de tecnologia. E aí também, só para concluir um pouco essa parte, a questão do infotainment, como a gente chama hoje na indústria, que é a informação e o entertainment dentro de um veículo, a conectividade e a própria eletrificação, ela passou a ser hoje o grande valor dentro da indústria. Ou seja, produzir engrenagens, fundidos, forjados, estampados, matérias-primas, pode perder valor de uma forma significativa num prazo de tempo relativamente curto. Tem sido a nossa dedicação dentro do Brasil ainda estar discutindo isso. Isso fez com que a gente não participasse desta onda. Então, hoje há uma erosão dentro do Brasil em relação à capacidade de prover este conteúdo que virou vital e que é aquele que mais cresce em valor dentro de uma cadeia como a automotiva. Só pegando uma carona nisso aí. Se isso é verdade, que a parte da navegação, da inteligência a bordo dos carros é o que realmente mais vale hoje em dia e provavelmente seguirá aumentando sua participação, o que os governos da região podem fazer? De fato, o que seria uma agenda junto com o setor privado que nos levaria na direção de termos participação nessa fronteira de desenvolvimento tecnológico e competitividade global? Bom, eu ia entrar justamente agora, estamos alinhados, te conto o que o governo está tentando fazer, que é a chamada Rota 2030, é uma tentativa de desenhar um mapa do desenvolvimento da cadeia automotiva no Brasil. E ela passa por alguns pontos de relevância. O primeiro é de haver previsibilidade, de nós termos um marco de regulamento e de regras para esse setor que sejam conhecidas de antemão e que tenham uma trajetória que nos alinhe ao longo do tempo com os principais mercados internacionais, que voltaria à questão da inserção, ou seja, de abandonarmos um pouco a ideia da exploração do mercado doméstico. Acho que o Pedro Passos, na hora que eu cheguei, estava comentando sobre inovar alto e a frustração do inovar alto, e ela está relacionada a uma visão de aproveitamento de uma circunstância doméstica, enquanto que agora provavelmente a gente precisa pensar
em como, em 2030, estar com uma matriz de produto, uma matriz de necessidades que nos remeta à proximidade do padrão internacional, que provavelmente naquele momento será um mercado de cerca de 120 milhões de veículos, e só esse ponto é importante, para o mercado brasileiro, que nos seus melhores momentos foi de 3,8 milhões de veículos. Então, a tentativa, sem escala, sem as condições essenciais, de fazer um modelo exótico, por assim digamos, nos dificultou muito. Então, provavelmente, de uma forma mais ampla, eu vejo isso como um passo muito importante, termos uma rota de alinhamento com aquilo que se faz no mundo. Essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil, e que eu acho um pouco frustrante, talvez, para o nosso exercício aqui, é que me parece que as principais condições, elas não são relacionadas efetivamente à inovação ou à digitalização, ou ao segmento A, B ou C. Elas estão relacionadas às questões macro, ao ambiente de se realizar negócios, projetos numa determinada região. Se nós não tivermos, ao longo do tempo no Brasil, a resolução da questão macro, e por aí nós podemos falar de tudo que já se falou nos painéis anteriores, então não repetiria, dificilmente esforços muito louváveis, eu posso citar aqui um, e o Pedro Vonkchovski, que é o presidente do conselho do Embrapi, eu dou um depoimento para vocês. A empresa que eu presido o conselho, a IOSP Maxion, ela faz o mesmo produto em 14 países diferentes, rodas automotivas. É o maior fabricante de rodas automotivas do mundo. Nós estamos no forefront do desenvolvimento de rodas automotivas. O melhor pacote de economics para realizar um projeto de inovação no mundo é a Embrapi. Pedro pode falar melhor, mas é uma empresa que... Deixa eu abrir. Bom, eu acho que tem uma opção de questões super interessantes que foram colocadas na mesa. Vamos abrir para uma ou duas perguntas. Nosso tempo está chegando um pouco ao fim. Por favor. Temos duas aqui. Bom, parabéns. Painel ótimo. Eu só queria aproveitar um gancho que o professor Roca já tinha dado, agora o Dan deu novamente, da grande oportunidade que o Brasil perdeu com relação ao etanol. E a única vez que eu não quero culpar nenhum governo. Eu acho que os governos não tiveram nada com isso. Realmente, isso foi uma falta de visão dos produtores de expor aquilo que ele acabou de expor, que não é produtor de etanol, e o pai dele já expunha isso, já expõe isso, etc. Então, um pouco nessa linha. E ainda bem que a gente tem que comer, tem que ter agricultura, tal, porque, obviamente, todas essas inovações tecnológicas a gente não consegue comer, até porque vai dar uma indigestão muito forte. Mas, realmente, isso é inexorável, né? Eu queria voltar num painel lá atrás. Obrigada, realmente foi uma... E nós perdemos aqui no Brasil uma oportunidade excepcional, porque realmente, sem nenhum prejuízo à Petrobras, nós podíamos ter aqui a gasolina mais pura do mundo, uma gasolina verde, e que o Brasil estivesse se orgulhando disso, e, alternativamente, um outro combustível que seria o etanol. Isso passou. Pode ser que um dia volte, agora o governo está fazendo um programa, pode ser que isso para valorizar o grau poluente de cada combustível, não sei como é que vai ficar isso, né? Então, esse era o ponto que eu queria colocar. Obrigado. Você tem um ponto? Tem uma pergunta? Bom, primeiro, parabéns, achei muito interessante as colocações. Meu nome é Evandro Reis, vou me apresentar porque estou me sentindo completamente fora do meu ambiente. Eu sou empreendedor, eu sou professor universitário da FIA USP Inovação e Transformação Digital na Universidade de Santa Clara, na Califórnia, e participei de vários projetos de digitalização no Brasil, quando eu trabalhei na IBM, fui eu que trouxe a Apple para o Brasil nos anos 90, e eu acho que eu gostaria de compartilhar algumas coisas do meu dia a dia que eu acho que
ficaram faltando aqui nessa discussão. Para quem tem dúvidas sobre digitalização, hoje o maior médico do mundo em diagnóstico de câncer é um computador. Se quiser diagnosticar câncer, leve num computador, não leve no médico. O campeão mundial de xadrez é um computador, o campeão mundial de pôquer é um computador, o campeão mundial de Go é um computador. E nós não podemos lutar. O Brasil está ficando na idade da pedra nessa área. É extremamente assustador, e eu gostaria de deixar bem claro, assustador o nosso estado nessa área tecnológica. Mas temos uma grande oportunidade, enorme. O Brasil, você tocou num ponto fantástico, que é nós não temos que consumir só tecnologia digital, nós temos que produzir. E aqui nós temos 3 grandes indústrias. O governo tem que abraçar isso com todos os braços que ele tem. O governo tem uma grande oportunidade de dar oportunidade a empreendedores de transformar o governo brasileiro. A área de agrobusiness. Nós fizemos um projeto no mês passado, por exemplo, usando drones, que reduziu de 3 semanas para 2 horas o mapeamento de plantação e dá com precisão de 1 centímetro onde deve ser aplicado os insumos sem envolvimento de nenhum agrônomo. De novo, software. Eu gostaria de pedir, quando a gente fizesse a oportunidade para vocês, esqueçam os Estados Unidos como benchmark em digitalização para o Brasil. Os Estados Unidos não é benchmark para o Brasil. Benchmarks deveriam ser Coreia do Sul, Irlanda do Norte, Israel, Uruguai, que exporta 2 vezes mais softwares que o Brasil, né? Com todo o respeito e admiração que eu tenho pelos meus amigos uruguaios. E aí eu queria deixar aqui uma sugestão. Nós, empreendedores, por favor, governo, não nos ajude. Hoje você nos atrapalha. Saia da frente. Software precisa de 3 coisas: gente, computador e pizza. A gente só tem uma delas. Boa. Transforme-se numa plataforma. Deixe que a gente crie as soluções. E terceiro, vamos ajudar as pessoas a se reeducarem, porque tecnologia tem um efeito colateral que foi mencionado aqui. Nós não podemos ter vergonha e não podemos ter medo. Ele elimina, destrói e pulveriza empregos. Excelente. Obrigado. Okay, obrigado. Blanca, 2 minutos, por favor, que o nosso tempo praticamente acabou já. Entonces también con eso va generando un ecosistema porque va atrayendo quien le desarrolla la tecnología. Creo que tenemos que verlo como un reto que vale la pena abrazar, más que decir que se nos pasó la ola, como dicen en algún lado. Dicen que la necesidad es la madre de la innovación y nosotros somos una región que necesita este tipo de cambio, entonces pues innovemos y espero que el gobierno convoque para que puedan irse generando cada vez más empresas. Pacote macro, entregue-se o pacote macro, todo o resto, pizza, todo o resto é mais fácil. Bom, amigos, obrigado pela atenção. Acho que definitivamente esse assunto deve fazer parte da agenda pública e privada no Brasil e eu acho que quanto mais a gente popularizar a necessidade de se entender que a discussão de produtividade e competitividade vai além da indústria e da agricultura e da mineração, melhor ou mais perto a gente estará daquilo que é parte da fronteira do desenvolvimento e da geração de valor no século XXI. Bom, obrigado. A gente tem uma outra sessão.